Olá, pessoal, estamos aqui de volta com mais um Conectando e Lima. Desmistificando. Aê, o Lima está nessa ansiedade dele, está do meu lado, ele fica até um pouco mais ansioso que o normal. Mas hoje nós estamos aqui, Lima, para a gente falar qual o tema do dia. Antes, vamos agradecer aqui a participação dos nossos queridos e querida aí, a doutora Mariana Rodrigues e o doutor Lucas Montenegro, do escritório Finoc Ustra, que hoje vai estar conosco aqui nesse programa comemorativo aqui dos 40 programas, né? Fala que é 40 anos, que é o Lima que fez, eu não. É os 40 programas. Faz tempo. Faz tempo. Então, Lima, qual que vai ser o nosso tema de hoje? Bom, a gente falou um pouco da transação tributária no programa anterior e agora a gente vai falar da classificação, né? Do tipo de classificação, né? Temos algumas classificações, então... Agora, passando para o senhor não ficar nervoso. Ele está muito ansioso, gente. Então chama a vinheta, vai, Lima. Isso aí, pessoal. Estamos aqui agora começando para valer, né, Lima? Então vamos lá. Pode ir, Lima. Toca o bonde. Posso falar agora? Pode. Você está tão ansioso que eu deixo. Vai lá. Bom, mais uma vez, nossos convidados, bem-vindos. Então, mudando um pouquinho do nível, né? A gente no início falou da classificação, do tipo de transação, separando, né, o tipo de... diferenciando transação tributária do parcelamento simples, né? E agora a gente vai para uma próxima etapa, diferenciando a classificação, né, nos tipos de recuperabilidade, nome complexo, mas enfim... Quem pode também, né, Lima? Quem pode, enfim. E eu gostaria que vocês passassem um pouquinho para a gente esse tipo de classificação, as classificações mais simples, as mais complexas, e se a gente pode migrar de uma classificação para outra, enfim. Fiquem à vontade para... E da estaca zero, né? Se eu quisesse começar hoje, por onde que eu começo? Você viu que parece que tá nervoso, né? Ele não aguenta ficar do meu lado, não aguenta. Vai lá. Vamos lá, pessoal. Bom, a gente comentou que a grande diferença entre transação e refis é que a transação ela é um remédio para quem está doente, né? E aí, como é que a Procuradoria identifica quem é aquele contribuinte que realmente está doente e que pode se beneficiar da transação? Ela delimitou os ratings. E como que ela chega nesse rating, né? O que ela faz? Ela criou uma fórmula. E com essa forma, ela considera faturamento da empresa, patrimônio da empresa, justamente a receita bruta. E nessa fórmula, ela utiliza essa fórmula para fazer uma triagem desses devedores. Ele usou no programa anterior, a gente até não usar o comparativo de recuperação judicial, mas são os mesmos critérios, né? Alguma coisa parecida com isso, né? Em alguns pontos se assemelha, porque assim, você precisa, na verdade... tentar trazer documentações que mostrem que a sua capacidade financeira, a sua capacidade de pagamento, né, que é a famosa CAPAG, que a PGFN batizou, essa CAPAG, ela consegue te enquadrar num determinado rating, numa determinada classificação da PGFN que vai te conceder ou não os benefícios que é aquilo que você quer buscar na transação. O primeiro degrau para mim chegar lá e dizer... Eu posso ou não posso, se tem primeiro o valor da dívida, tem que ser superior a quanto? Você falou? Na verdade, para transacionar, a gente não tem hoje. Não. Então você entra lá, pronto, eu vou declarar... O primeiro filtro é a capacidade de pagamento. Ele vai analisar se você tem capacidade para não ser um parcelamento comum e ser a transação. Isso. Então a primeira coisa que a gente tem que ver é se a empresa é rating A, B, C ou D. Se ela for A, o débito dela tem uma alta perspectiva de ser recuperável. B, média perspectiva. C, difícil. E D, irrecuperável. Então, para quem que a Procuradoria vai conceder benefícios? Para aqueles créditos, ao contrário. Pro D? Pro D, aquele crédito que ela já considerou que ele está perdido. Então, para isso, ela precisa conceder benefícios para ela recuperar. Então, mas quando eu entro e faço... eu preencho lá as informações, o sistema ele não tem esse filtro tão apurado. Ele vai num padrãozão e eu entendo que ele sempre classifica no A ou B. A maioria das empresas que a gente entra lá, dificilmente ele vai para C e D.
Na época da pandemia, a gente vê que as empresas, como as empresas estavam passando por uma dificuldade, a maior parte das empresas acabavam sendo C, D. Então, a gente conseguiu regularizar muito o débito na época da pandemia. Depois de um tempo, essa situação mudou. As empresas começaram a se recuperar e a maior parte delas, hoje em dia, realmente é A ou B. Uma questão, existe diferença de preço? Ou seja, é mais caro você fazer a transação estando no A do que no D? Na verdade, hoje a empresa A e B, quando a gente está falando da transação na cobrança, que é essa que a gente estava comentando no episódio anterior, ela não pode transacionar. Só o contribuinte que é C ou D. O que a procuradoria faz? Então, o A ou B é uma negativa? É uma negativa. De cara, se a gente fosse ser bem pragmático, bem prático, é um parcelamento convencional. Ele volta para trás. Mas é chamado de não é transação. Daí não é nem transação, é parcelamento. Você não entrou, é parcelamento. Não, na época da pandemia a gente teve a transação extraordinária, que não previa descontos, que previa uma possibilidade de você regularizar em até 120 meses, que você poderia transacionar. Mas não tinha benefício. Hoje, não. Mas hoje nem... Quer dizer que o grande segredo é você provar, né, a grande trunfo... Que você tem uma baixa capacidade de pagamento. E aí que você precisa de estar bem assessorado para poder enviar essa informação no processo para que eles analisem. Como que eu envio essa informação? Quais são as etapas? O que eu mando para eles? Assim, acho que só um passo antes, né? Importante trazer, para ficar mais claro para o pessoal que está assistindo, o que a Procuradoria costuma olhar e classificar como um débito irrecuperável ou não. Imagina que eu tenho uma dívida antiga, estou discutindo, tá num processo judicial, tem uma CDA antiga, tá lá uma briga, só que o contribuinte já fez um depósito judicial, por exemplo. Ou de repente já houve uma penhora de um imóvel. A Procuradoria já está com muita tranquilidade, sabendo o seguinte, olha, o juízo, a discussão já está garantida. Para que eu vou dar um desconto para esse contribuinte? Para que eu vou dar lá um benefício para ele de 60%, 70% de desconto? Se essa dívida aqui, tá com garantia, já vai garantir. Ganhando ou perdendo, assim, se eu tiver direito, eu vou receber. Né? Então, assim, ela não tem interesse, ela não tem motivação para dar desconto. Esse é o primeiro ponto. E passando para as classificações, né, o que a gente vai olhar, a Procuradoria ela sempre vai identificar a proporção, né, que existe. E aí tem uma fórmula que não é pequena. A fórmula é grande, tem vários fatores na fórmula. Eu estudei essa fórmula. Mas ela vai olhar assim, preto no branco, se eu pudesse resumir, ela vai olhar. É física quântica isso. Quantidade de débito que ela está gerando versus a quantidade de caixa, de faturamento que ela vai tendo. Então, quanto menor essa proporção de maior dívida, menos faturamento, o meu endividamento e a minha capacidade de pagamento, e minha geração de caixa, meu EBITDA, enfim, outros indicadores em relação à minha capacidade de pagamento efetivo e geração de débito, ela vai me classificar de uma forma A, que é a classificação de se esse contribuinte deve, mas ele está no A ou no B, eu possivelmente vou me recuperar, vou receber desse cara. Na C e na D já muda um pouco de figura. Tenho duas perguntas, acho que são bastante pertinentes. Primeira, vamos dizer que eu fui classificado A ou B, enfim, eu consigo reverter durante o processo? É possível? Eu procuro vocês aí, eu tô lá com o Lucas, aí a Mariana e o Lucas, vou lá no Fios e falo, Finocchio Lúcio falou, olha, dancei, eu entrei no sistema e fui classificado no B, eu não tenho como ter uma transação do jeito que eu queria. Como é que vocês fazem? É possível, né? Para realocar e conseguir chegar no C ou D. Como é que vocês fazem? É possível. Quer trazer, Mari? A gente vai... É possível. É bem possível, na verdade. Depois tem a segunda pergunta. Como essa fórmula ela é algo padrão e a Procuradoria mesmo sabe que ela não reflete a realidade da empresa, a Procuradoria previu a possibilidade do contribuinte fazer uma revisão de capacidade de pagamento. O que ele vai fazer nessa revisão de capacidade de pagamento? Falar para a Procuradoria o seguinte, Procuradoria, essa sua fórmula, que está considerando minha receita bruta, não reflete a realidade da minha empresa. Você está desconsiderando meu passivo circulante, não circulante, você está desconsiderando que eu tenho dívida com o Estado, com o município, meu passivo bancário, meu passivo trabalhista. Tá. Então, nesse momento, o contribuinte traz na mesa para a Procuradoria todos esses dados que com aquela fórmula ela não enxerga. Então, é o momento do contribuinte, e por isso a gente conta muito com a contabilidade. Eu ia até falar isso, né? Porque se a contabilidade,
Se a contabilidade não foi feita da forma correta e tudo isso que a doutora Mariana está dizendo não estiver corretamente reconhecido Nos livros, né? na contabilidade, no balanço, tudo, é difícil vocês mandarem a comprovação, né? Porque é uma materialidade do processo, né? Sem dúvida. E assim, do ponto de vista, sabe, para complementar, a Receita ela tem uma visão, a Receita e a Procuradoria, elas têm uma visão muito objetiva e muito sistêmica da realidade da empresa. Quer dizer, eu emito X milhões de reais por mês em nota fiscal. Ela vê lá o meu faturamento em tese, ela consegue informar, ela vê na ECF, vê no SPED quanto que entrou, mas ela não faz um estudo, por exemplo, eu recebi mais dinheiro porque eu faturei mais, mas ela não vai ver qual foi o tipo de margem que eu tive que trabalhar quando meus insumos aumentaram por N fatores, muitas vezes até externos, né? A gente, na pandemia teve muito disso, eu comprava um produto a X, depois se eu quisesse continuar operando eu tinha que comprar o mesmo produto a 3, a 4, a 5, a 10X, porque era o que tinha no mercado. Eu estava sendo abastecido de uma forma muito mais cara. Minha margem diminuiu bastante, eu fui engolido, né, em termos de margem. Agora, essa questão do tarifaço do Trump, outro fator externo. Antes teve a guerra da Ucrânia. Então, assim, tem vários fatores que dentro da minha operação eu posso estar fazendo negócio em qualquer lugar do Brasil que uma situação ou outra macroeconômica pode afetar meu preço, minha margem. Se eu não consigo refletir isso numa ECD, numa ECF, num SPED, eu vou ter que precisar de um profissional contador para tentar trazer, através de um laudo, por exemplo, de revisão de capacidade de pagamento, que a capacidade de pagamento que a Receita Federal e a Procuradoria estão enxergando lá como C, como B, na verdade elas são D, se ela levar em consideração outros fatores que não estão na fórmula objetivamente detalhada no sistema. Então esse trabalho subjetivo é muito importante que o advogado tenha na hora de fazer uma assessoria de, por exemplo, de um parceiro contador que é fundamental para conseguir o resultado. E até o fluxo de caixa, né? Que esse sem não tem dúvida. como, isso é futuro, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Nessa mesma linha aí entra a segunda pergunta. Por exemplo, a gente acompanha muitas empresas que acabaram fechando, né? Fechando no sentido, não fecham juridicamente, está inativa, né? Está largada e tem processo de cobrança tributária, né? Tá com até penhora, ou não tem penhora, mas o processo está correndo, tá lá 20 anos discutindo, cobrando tributo. E a empresa está zero de faturamento. Não existe a possibilidade, e dentro desse seu pensamento, porque vai acabar estourando na pessoa física, né? Em algum momento. Em algum momento é possível. Né? Porque vai desclassificar a personalidade jurídica, personalidade jurídica. Não existe essa possibilidade, se fizer uma análise de um processo que está lá há 20 anos, está até parado, está até que não entrou na decadência, ou, enfim, mas de buscar esse processo e buscar esse benefício. Sem dúvida, né? Esse é um... Mesmo sem faturamento, você... porque os sócios que estão ali podem ter passado o momento de dificuldade, ter a capacidade agora de quitar essa dívida. Ou tá faturando em outra empresa que está rolando, e para ele é interessante, de repente, resolver esse problema. Ou os herdeiros. Ou os herdeiros, né? Porque vai estourar também no herdeiro, né? Sem dúvida. Esse é um caso clássico de transação bem-sucedida. Bem-sucedida, né? Porque o faturamento zerado, ele vai contar muito nos benefícios. Porque a partir do momento que o faturamento está zerado, que a empresa não está operando, a Procuradoria provavelmente já jogou aquele débito como irrecuperável. Ele já está lá como perdido. Então, ela pode conceder mais benefícios para esse contribuinte. Perfeito. O débito está lá aumentando, né? O débito é Selic mensal, federal. Então, eu vou estar... hoje, o meu débito é maior do que era ontem. 10, 20 anos atrás, muito maior hoje, né? Não tem dúvida. E é o meu faturamento zerado, na conta que a Procuradoria vai fazer, o seu benefício, em tese, sempre vai... A tendência é aumentar numa situação como essa, né? Que eu estou em uma empresa inoperante. Então, realmente, é um caso bem... Existem muitos casos assim, né? E hoje, a Procuradoria identificou que custa caro para ela perseguir esses créditos lá na execução fiscal. Perfeito. Então, ela viu que é mais célere ela abrir mão de parte do débito, que são os juros, porque o principal eu já comentei que a gente tem que manter, compensa ela abrir mão e recuperar aquele valor, do que ela gastar com os procuradores dela percorrendo aquele crédito para, no final das contas, o processo ser suspenso, ser extinto por uma prescrição. Agora, até para a gente fechar esse bloco, uma pergunta.
vamos supor, eu fiz a transação, pedi a revisão, eu consegui uma classificação C ou D e já estou pagando, já estou cumprindo. No meio do caminho, eu consegui a classificação C, vamos dar um exemplo, que é o que interessa inicialmente, né, uma melhorzinha aí. Aí, no meio do caminho, lá 2, 3 anos, eu tenho um fato novo, tenho um problema grave, eu ainda consigo pedir uma outra revisão ou o Inês está morta aí? Esse ponto é muito importante, porque a transação, ela pressupõe uma boa-fé do contribuinte. Então, se o contribuinte ele anuncia para a Procuradoria que ele tem esse problema e ele se busca fazer uma nova transação, ele pode rescindir voluntariamente a negociação dele e procurar uma outra que é mais vantajosa, ou fazer um novo acordo de transação individual. Entra naquilo que ele falou, né? Na sazonalidade. Isso. Tá. Se ele trouxer esse fato novo para a Procuradoria, quando a gente está falando de transação por adesão, que é aquela via sistema, a gente não precisa entrar nesse nível de detalhe. Tá. A gente pode rescindir uma transação se tiver uma outra mais benéfica, a gente adere. Tá. Agora, a transação individual, que é aquela que a gente demandou uma energia da Procuradoria, demorou aí cerca de 1 ano para a gente elaborar esse acordo, a gente tem que bater na porta da Procuradoria e falar, Procuradoria, não estou conseguindo cumprir esse acordo. Vamos sentar e discutir novamente? Fazer um novo acordo. Agora, se a gente rescinde por falta de pagamento, por descumprimento de cláusulas, aí a gente cai naquela penalidade. Aí é um rompimento, realmente, a gente cai na penalidade de 2 anos de não poder transacionar novamente. Tá. Aí a Procuradoria começa a olhar o contribuinte com maus olhos. Aí é uma execução mesmo. Aí o negócio fica difícil. Você confessou, né? Você fez a confissão. Uhum. Além de perder todos os benefícios, vai voltar à execução fiscal. Perfeito. E vai ficar 2 anos sem poder transacionar novamente. Muito boa essa pergunta. Bom, vamos, Lima, vamos para o fechamento. Posso Pode concluir. Muito boa a sua pergunta, viu? Obrigado, Lima. Estar ao seu lado me inspira. Você tá Pessoal, vamos encerrando aqui com as perguntas excelentes do nosso amigo aqui, Donizete. 40 programas e eu ainda estou aguentando isso. E agora do meu lado, né? Isso que é o pior, né? Mas assim, o grande benefício é de ter os nossos convidados. Sim. Muito obrigado pela participação de vocês. Excelente a participação. Muito obrigado, doutora Mariana, doutor Lucas. E vamos ao encerramento. Hoje você encerra, tá? Ah, bom, não, encerra não. Quem sabe pedir o joinha é você. Mas, pessoal, bom, nós ainda vamos ter mais um bloco ainda com eles, porque nós vamos falar um pouco de reforma tributária, que é o terror, né, das sertanias aí, e que a gente vai querer conversar com eles ainda. Mas, para fechar esse bloco, a gente quer ouvir de vocês, Mariana, doutora Mariana, doutor Lucas, se alguém quiser procurar vocês, né, no caso a Finoc Ustra, para montar um processo de transação, pedir uma revisão, né? Como que eu sei que nós estamos colocando aqui embaixo aqui os contatos, né? Os contatos, mas podia falar um minutinho aí. Vamos lá. Quer falar, Mari? Bom, pessoal, a gente tem passado as páginas. Eu falei, né? Agora é você. A gente tem as páginas no LinkedIn, no Instagram, no site. É só digitar lá Finoc Ustra no Google, que seja, vai aparecer todas as nossas páginas, nossos contatos. Fiquem à vontade, a gente vai receber vocês de braços abertos. O Lucas já comentou, a gente tem matriz em Campinas, sede em Ribeirão Preto, São José e São Paulo. Então, a gente consegue atender aí todos. Contem com a gente. Ótimo. E nossos patrocinadores, Lima? Vamos dar um obrigado muito a eles. Bem, vamos falar da Nanodata. Muito obrigado. Nosso parceiro está apoiando a gente aí no nosso podcast também. A Kion Soluções Inteligentes na área contábil, né? Agradecer ao pessoal da Kion. E a Hort, nosso parceiro também na questão da reforma tributária e percepção de laudos aí. Enfim, vamos isso aí, desenvolvendo. Agora que você está assim no auge, faz o fechamento e pede um joinha aí, vai lá. Tá bom, um joinha. É assim que você quer? Bom, pessoal, agradecendo aí a participação dos nossos convidados, muito obrigado. Agradecendo ao nosso parceiro aqui, Donizete, mais uma vez. Você que gostou, participou, continue participando, deixe o seu like e também inscreva-se no canal, porque é muito importante a sua participação. E nos vemos nos nossos próximos episódios. Não percam, né? E não percam também eu mais uma vez participando aqui com o nosso amigo Donizete, porque não é fácil, viu? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu.